né? Acho que ficou melhor o enquadramento aqui para vocês. Eu com esse óculos aqui de Mr. Magoo, que está até meio torto. E aí, como é que vai, pessoal do Crocodilo Reaça? São exatamente 12 horas e 24 minutos do dia 22 de janeiro de 2023. E nós estamos aqui numa live que vai ser rápida para não atrapalhar o almoço de vocês. Mas desde já, você que está chegando aqui no módulo gravado, eu peço para que vocês compartilhem ao máximo essa live. Nós vamos aqui mostrar coisas que eles não te mostram. Geiso Afonso falando lá do Pará, Belém do Pará. Boa tarde, Geiso. Você que está aí na floresta amazônica, nós vamos falar aí da região norte. Jurema Doce, um abraço, boa tarde. Bento da Silveira Machado falando de Uberlândia, Minas Gerais. Essa linda cidade mineira que começa com B, Berlândia. Um abraço para vocês aí de Berlândia, né? Boa tarde, Kleber, Jundiaí, São Paulo, Claudete, Verônica Martins, boa tarde, falando do Rio de Janeiro. Todos vocês sejam muito bem-vindos aqui. A Maria Silva falando de São Bernardo do Campo. E enquanto isso, o pessoal vai chegando aqui, né? Su, vou revelar a verdade sim, vocês vão entender o que está por trás de toda essa história aí dos Yanomamis e vocês vão fazer as próprias, tirar as próprias conclusões de vocês, né? Tirar as opiniões. Afinal de contas, o nosso objetivo é justamente esse, trazer o conhecimento para vocês. Eli Santos falando lá do Reino Unido, em que lugar propriamente dito você está falando aí de onde? Você está falando da Inglaterra, de Londres, está falando da Irlanda, de onde? Do Reino Unido. Edwin Rego, meu grande amigo lá da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que sempre está atento aqui no Crocodilo e no Jacaré. Bom, algoritmo segurando bastante, por isso eu peço você que já está aqui, deixa o seu like, porque o like de vocês ajuda a destravar o algoritmo e a fazer com que outras duas pessoas, né, recebam as informações. Isabel Salgado, não creio que isso esteja assim. Marcos Vinícius Drummond, São Luís, Maranhão. Rafael Luiz pedindo aqui para deixar o like. Então, pessoal, olha só, o Eldum falando lá do Alabama, nos Estados Unidos. Eli Santos falando da Inglaterra. Georgette Gama falando de Brasília, Distrito Federal. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, Ana Lúcia. Vocês vão saber a verdade. Mesmo porque, pessoal, é importante dizer para vocês que este assunto está desde ontem nos Trend Topics, desculpa, aqui até travou a língua, Trend Topics, do Twitter daqui do Brasil. Wesley Casati falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a querida e amada cidade morena, né? Capital do Mato Grosso do Sul, São José dos Campos. Cadê o canal Todo Poder Emana do Povo? O pessoal está evitando de fazer muitas lives, de falar. Existe hoje toda uma perseguição, né, em relação aos canais de direita. Eu não deixei, continuo falando, ontem muita gente preocupada. Eu também fico preocupado, mas eu não posso deixar de trazer a informação correta para vocês e sempre baseada em fatos, em dados, ou seja, essa é a alternativa que a gente tem para continuar vencendo esse sistema. E, enquanto isso, vocês podem muito ajudar. Veja só, nós só temos 160, 180 visualizações agora, mas nós temos só 96 likes, agora acabou de completar 100 likes. Então, conforme vocês vão deixando o like, outras pessoas vão recebendo a notificação. Sabemos que trata-se de um domingão, né, e que é muito importante passar essa informação para vocês. Mas eu não vou ficar aqui esperando muito tempo o pessoal entrar não, porque quem for entrando vai pegando a informação e a gente repete se for o caso, se atingir muitas pessoas. O objetivo é fazer com que a informação chegue ao máximo de pessoas possível, tá? Quem faz parte, né, aí de grupos de WhatsApp, de grupos de Telegram, por favor, compartilhe também nos grupos à vontade. Cleberson Pereira, meu xará, um abraço. Juliette Souza, um abraço. A Maria Silva, sou descendente indígena por parte de pai, muito triste o que acontece com o povo indígena. Verdade, verdade. Mais triste ainda quando esse povo é utilizado como massa de manobra para conseguir atenção internacional. E vocês vão entender agora do que eu estou falando. E quem quiser acompanhar, eu vou até virar aqui um pouquinho aqui para ficar mais fácil de eu ler aqui para vocês a respeito.
Se vocês digitarem aí no Google agora, Yanomami, onde fica? Só digita isso. Vocês vão ver o tamanho da terra Yanomami demarcada no Brasil. Tá? E aqui, o Parque Nacional Parima-Tapirapecó. Fica justamente aqui, no Parque Nacional, fica justamente aqui na divisa com a Venezuela. E eu já vou passar uma informação aqui para vocês que é muito importante que vocês saibam. Sul da Venezuela, norte do Brasil. Somente o território indígena Yanomami demarcado na região brasileira é, pasmem os senhores, de 9.664.000 hectares. Vou repetir. A área Yanomami somente no Brasil tem um total de 9.664.000 hectares. Quando a gente fala isso, resta aqui uma dúvida. Quantos de vocês que estão na live agora, tem pouca gente ainda, mas quantos de vocês sabem quanto mede um hectare? Sem procurar no Google, só digitar aqui, não precisam ter medo não, isso é algo básico, porque as medidas de terra no Brasil, elas podem ser por acre, né? Podem ser por alqueire, pode ser por hectare. O Geiso Alonso falando 100 metros. Alguém mais sabe quanto? 10.000 metros quadrados, bingo, Bento da Silveira Machado acabou de acertar, 10.000 metros quadrados. Mas quanto dá 10.000 metros quadrados em termos de referência? Porque esse é um problema para as pessoas entenderem. Quantos de vocês aqui gostam de futebol ou assistem futebol? Tá certo? Ou já viram uma partida de futebol? Mesmo que não gostem. Boa tarde a todos que estão chegando aqui agora. O Bento da Silveira, 100%. Essas medidas são difíceis de entender, mas geralmente um campo de futebol tem uma medida aproximada de 1 hectare. Ou uma quadra. Geralmente as quadras, principalmente em cidades de interior, medem 100 por 100. Imaginem 9.664.000 campos de futebol iguais ao do Maracanã, do Morumbi, da Arena Corinthians, do Mineirão. Este é o tamanho da área do território Yanomami somente no Brasil. Só que, pasme, na Venezuela tem praticamente o mesmo tamanho. Nós estamos falando em algo em torno de quase 20 milhões de campos de futebol. 20 milhões. A área Yanomami no Brasil é maior do que a Suíça, o território inteiro do país Suíça. Um país de primeiro mundo. Bom, muito que bem. O que eu estou querendo fazer com isso? Dar desculpa? Não. Não. Eu quero mostrar para vocês o que aparece aqui de ONGs. Vou primeiro colocar aqui povos indígenas do Brasil. E vocês vão ver aqui localização e população. Vamos aqui falar primeiro só nessa aqui. É o tal do pibsocioambiental.org/pt/povo Yanomami. Uma ONG, portanto aqui de Portugal, porque é /PT, falando única e exclusivamente aqui de Yanomamis. Localização e população. Vou ler só esse trechinho para vocês, acompanhando direto de Londres. Um abraço, Pedro, para todos vocês que estão falando aqui, Diva falando do Guarujá. Olha a importância para que vocês entendam a linha de raciocínio que eu vou trazer para vocês e que a mídia não vai trazer. Os Yanomamis formam uma sociedade de caçadores e agricultores da floresta tropical norte da Amazônia, cujo contato com a sociedade nacional é, na maior parte do seu território, relativamente recente. Seu território cobre aproximadamente 192 mil quilômetros quadrados,
situados ambos os lados da fronteira. Portanto, o povo Yanomami não está só no Brasil. O povo Yanomami, ele percorre, não existe fronteira demarcada para ele. O território dele está dividido entre a Venezuela e o Brasil. Alguém falou isso para vocês? Que metade do território Yanomami está em terras brasileiras e a outra metade em terras venezuelanas? Não tô não, Faustino, passando pano para ninguém aqui, muito menos para você. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Os esquerdistas de plantão, como esse tal de Faustino Silva, já contou para vocês isso? Que a terra Yanomami é dividida entre o sul da Venezuela e o norte do Brasil? Ninguém falou, né, Gleide? Claro que ninguém falou. E eles não vão falar isso para vocês. E eu vou mostrar para vocês por que eles não querem falar isso para vocês. Vocês vão ver o quanto é importante o conhecimento e o quanto essa mídia é podre. E trabalha, vocês vão ver com que interesse. Olha aqui só. Seu território cobre aproximadamente 190 milhões de quadrados e está dividido entre o Brasil e a Venezuela. Nas margens do Rio Branco e a esquerda, na margem direita do Rio Branco e a esquerda do Rio Negro. Constituem um conjunto de cultura, linguístico, etc, etc. No Brasil, a população Yanomami era de cerca de 19.338 pessoas. 19.338 pessoas num território do tamanho da Suíça. A terra indígena Yanomami, que cobre 9.664.975 hectares da floresta tropical, é reconhecida por sua alta relevância em termos de proteção da biodiversidade amazônica, etc, etc. Portanto, vocês viram aqui, isso daqui é uma ONG que está passando essas informações, uma ONG portuguesa. Vamos lá. Eu quero entrar nessa outra ONG aqui, a Survival International, ou International, depende do sotaque de cada um aí. Vamos lá, vocês vão conseguir survivalbrasil.org/povos/Yanomami. E vamos ver o que ela fala aqui. Os Yanomami são um dos maiores povos indígenas relativamente isolados da América do Sul. Eles vivem nas florestas e montanhas do norte do Brasil e sul da Venezuela. Como a maioria dos povos indígenas do continente, os Yanomamis provavelmente migraram do Estreito de Bering e bababá, bibibabau. A sua população total atual é de cerca de 38 mil indígenas, dos quais cerca de 19, 20 mil moram em território brasileiro e a outra metade em território venezuelano. Com mais de 9,6 milhões de hectares, o território Yanomami no Brasil é o dobro. Olha, eu falei que era maior do que a Suíça. Não errei, mas só que eu não sabia que era o dobro do tamanho do território suíço. Na Venezuela, os Yanomamis vivem na reserva da biosfera Alto Orinoco Cassiquiare, de 8,2 milhões de hectares. Portanto, senhores, eles se dividem entre Brasil e Venezuela. Fala aqui a respeito do modo de vida dos Yanomamis, não vou aqui te trazer vocês a respeito do xanismo, mostra aqui como eles são isolados. Os Yanomamis relatam ter visto Yanomamis isolados que chamam de Mochiatetea. A Rutucaca divulgou fotos aéreas e vídeos dos seus Yano, as casas comunitárias, que é como eles chamam Yanos. Porque uma das características desse povo é que eles vivem em grandes casas comunitárias, que eles chamam de Yano. Cerca de 400 vivem ali naquele Yano. E eles compartilham a comida, os caçadores eles não comem a própria caça, eles compartilham, e tem outras coisas aí, tá certo? E aqui essa ONG vem mostrando a corrida do ouro e o genocídio, o problema que ocorre desde 1980 nessas terras Yanomamis. Vai falando das ameaças recentes e tudo mais. E aqui tem o xamã Davi Copenava Yanomami, fala aqui sobre isso e tudo mais. Bom, beleza. Como a Survival ajuda? Olha só, a Survival apoia os Yanomamis há décadas. Isto é uma ONG internacional dentro de território nacional que diz que apoia os Yanomamis há décadas.
Nós lideramos a campanha internacional pela demarcação do território Yanomami, justamente com Davi Kopenawa e a ONG brasileira Comissão Pró-Yanomami. Portanto, vocês vejam que os Yanomamis têm vários organismos, ONGs, tá certo? Que estão há décadas, não sou eu que estou falando, são eles que estão falando, cuidando desse povo. Nós também apoiamos seus projetos de saúde e educação. Uma ONG que está há década apoiando os projetos de saúde e educação na Amazônia brasileira, em especial dos Yanomamis. Estamos lutando junto dos Yanomamis e dos povos indígenas em todo o Brasil para que #pare o genocídio. Olha que interessante. A ministra Damares também está lá entre os topics do Twitter Brasil, onde a esquerda desce ali o malho na ministra Damares, ex-ministra Damares, atual senadora Damares. E querem agora, veio o Lulu na imprensa, divulgando, porque ele precisa de mídia internacional, que Bolsonaro cometeu um genocídio. E a imprensa toda mostrando fotos horripilantes de Yanomamis vivendo em condições atrozes. O grande problema é o seguinte, que não existe ou não existiu uma denúncia desta desnutrição que eles alegam existir há 4 anos. O que esta ONG aqui fez na realidade foi uma denúncia no Congresso Nacional em 2020, onde a hashtag era Fora Garimpo, Fora Covid. Este foi o trabalho que essa ONG faz, pedindo dinheiro na internet para ajudar os povos Yanomami. E aqui eles têm diversas fotos onde não aparece nada de desnutrição. A pergunta que não quer calar. Primeiro, Eli, é importante, os Yanomamis não têm cacique. Eles vivem numa comunidade onde não tem um líder, um chefe. Agora, vocês sabem que esse território dos Yanomamis fica em Roraima? Não, né? Muita gente não sabe disso. O território Yanomami fica em Roraima. Mas, em 2018, foi eleita uma deputada indígena, a tal da Joênia. Vamos colocar o nome dela aqui. Joênia. Joênia Uá alguma coisa. Vamos ver se a busca aqui já acha a mulher. Joênia Uapichana, deputada federal com coragem. Ela foi eleita pela Rede Sustentabilidade de qual estado? A Joênia Uapichana foi eleita deputada federal pelo estado de Roraima. E qual o partido dela? Rede Sustentabilidade de Randolfo Rodrigues. Eu pergunto, nos últimos 4 anos, vocês viram alguma doença, alguma fala dessa Joênia, deputada de esquerda da Rede Sustentabilidade, falando de desnutrição do povo Yanomami em território brasileiro? Vocês viram isso, senhores? Esta é uma representante dos povos indígenas que passou 4 anos na Câmara Federal. E agora vem a esquerda, com toda essa falácia, dizer que Bolsonaro é um genocida. Tá hashtag Bolsonaro é genocida. Essa é a história que eles querem narrar, que eles querem grudar. Ocorre que a denúncia foi feita em relação aos Yanomamis que vivem na Venezuela. Porque na Venezuela está faltando medicamento, não é para Yanomami, não. Está faltando medicamento para o povo de Caracas. Não tem remédio para o povo de Caracas, na Venezuela. Portanto, eu pergunto para vocês, território dividido ao meio entre Brasil e Venezuela. Venezuela, amiguinha de Lulu, de Nicolás Maduro. E aí, a imprensa vende isso internacionalmente, dizendo que os Yanomamis, que vivem nos 2 países, estão desnutridos com problema de vermífugo, etc, etc. Qual Yanomami, amiguinho? Qual?
Os 19 mil que moram na Venezuela ou os 19 mil que moram no Brasil? Aonde vocês tiraram essas fotos? Porque as denúncias internacionais em relação à Venezuela é de que falta medicamento em Caracas. Imagina no sul da Venezuela, divisa com o Brasil, para povos indígenas. E com um detalhe, como é que a gente pega esse tipo de armação e que ninguém está falando, essa farsa? 4 anos de governo Bolsonaro. Rede de Sustentabilidade de Randolfo Rodrigues, a tal da Joênia Wapichana, a primeira representante indígena eleita pelo território, pelo estado de Roraima. Local onde está o território Yanomami. É essa a diferença. É esta a diferença. E a esquerda tenta criar essa narrativa. Sabe por quê? Eles são os caras que gostam de falar a frase perdeu o mané. Isso é frase típica de bandido e de malandro. Quem adota esse tipo de frase é bandido e malandro na natureza. Portanto, isso que eu estou passando aqui para vocês, ninguém da imprensa passou. Ninguém. E eles vão ficar quietinho e não vão passar. Por isso é importante, nós estamos com 2.000 pessoas on time aqui. 2.000 pessoas on time nesse momento. Nós precisamos que vocês compartilhem, porque nós só temos 832 likes. E o like de vocês é muito importante para isso. Entenderam por que eles tentam calar os canais de direita? Porque quando a gente pega uma notícia como essa, a primeira reação da população, nossa, o que aconteceu? A Damares, o Bolsonaro, nossa, eles são culpados, são genocidas. Porque tudo isso é narrativa, e uma narrativa construída por essa imprensa sórdida. Sórdida. 4 anos de governo Bolsonaro, uma representante deles dentro da Câmara, uma representante dos povos indígenas. E agora eles vêm com essa historinha de que eles estão morrendo de desnutrição em terras brasileiras. Lembrando que existe uma grande campanha internacional, obrigado aqui, Matusa, 68 Matusa pela contribuição. A gente precisa continuar fazendo esse trabalho para vocês, por isso o Pix do canal está aqui na descrição, pessoal. A gente pede ajuda porque eles estão tentando calar todos os canais. Alguém aqui falou do Vista Pátria, muita gente começou a parar de operar porque o conhecimento, levar o conhecimento para vocês é problemático. Se eu não estou aqui falando para vocês o que está acontecendo nesse exato momento, vai ficar a história deles como sendo verdadeira. Portanto, para quem está chegando aqui agora, eu estou mostrando para vocês aquilo que a esquerda tenta omitir e a narrativa que a imprensa tenta colocar. Quem olha as imagens daqueles indígenas totalmente desnutridos, passa a sensação de raiva, sensação de impotência. Como que isso pode acontecer em território nacional? O grande problema é o seguinte: este povo vive 50% na Venezuela, 50% no Brasil. Onde foram colhidas essas imagens? Aonde? Sendo que a Venezuela é denunciada internacionalmente pela falta de medicamentos para o seu povo na capital, em Caracas. Portanto, 19 mil indígenas desta população que transita na fronteira entre Brasil e Venezuela e que possui o tamanho de 2 Suíças de território. Obrigado, Moranguitos, aqui pela sua informação. Eu me exponho para que vocês tenham conhecimento e passem esse conhecimento e compartilhem esse conhecimento. Por isso eu conto com a ajuda de vocês via Pix, o Pix está aqui na descrição, e conto também com os superchats e com toda a contribuição que vocês dão. É graças a vocês que o Brasil ainda não virou uma Venezuela, mas se nós não passarmos a informação, se nós não levarmos a informação adequada para vocês, tem que apurar sim, tem que o Ministério Público entrar sim, mas não o Ministério Público canhoto, que existe. As informações têm que ser
colhidas de imediato. Tem que ser feita uma comissão dentro do Congresso Nacional e verificar onde é que está esse indígena que foi fotografado. Porque podem trazer ele da Venezuela para ser tratado em Boa Vista, que está muito próximo da fronteira, e dizer, olha só, os índios brasileiros não estão recebendo atendimento. Eles vivem em mais de 220 anos. E ano é o nome da oca lá do lugar onde eles vivem. E cada oca dessa tem cerca de 400 habitantes. E eles estão espalhados pela floresta. E como disse aqui a própria ONG, não sou eu que estou falando. Esta ONG internacional disse com todas as letras que eles estão divididos nos 2 territórios. Agora, quando você busca aqui na internet, cadê a denúncia? Cadê a denúncia? Professor Robson Vera, Pedro Veras, você tá louco? Tô. Me explica aqui por que eu tô louco. Me explica aqui, professor. Você não é professor? Vamos lá, de professor para professor, porque eu também sou. Vamos lá, me diga aqui aonde que está a minha loucura. Porque a valentia de um esquerdista acaba quando acaba a narrativa dele. Acaba quando acaba a narrativa dele. E isso é típico de todo covarde esquerdista. Querer imputar ao outro a culpa que é dele mesmo. Me faz aqui tomar vergonha, professor Robson. Tô te desafiando. Vai lá, esquerdista. Manda aqui, fala, vem pra mim. Diz que eu tô errado. Diz que o que eu tô falando é mentira. Ou então reconheça que você é mais um vagabundo de um petralha infiltrado aqui dentro de uma live. Porque de vagabundo como você, colocando o título de professor, tem aos montes. Aos montes por aí. E é contra isso que nós lutamos. Contra esse tipo de ensino pífio da pátria educadora, que bandidos que tomaram de assalto o governo brasileiro durante anos, durante décadas, trouxeram para o Brasil. É exatamente isso que um babaca como esse tenta colocar na cabeça dos outros. E todos nós sabemos, coloca o título de professor. Os professores não merecem este título vindo de um safado, sem vergonha, que tenta omitir da população brasileira o que realmente acontece. Portal do José, quem não tem alma é quem utiliza pessoas como essas para tentar fazer propaganda internacional e omitindo a verdade do povo brasileiro. Mostra para o povo brasileiro aonde estão essas populações indígenas que dividem território com a Venezuela. Mostra isso. A esquerda é nojenta, é abjeta, é vagabunda. Vocês são covardes. Utilizar uma população indígena refém, como refém. Como refém. É isso. Prestem bem atenção, senhores. Esses jumentos de 4 patas que se vestem de vermelho, colocam uma estrelinha e fazem adoração a Fidel Castro e a Che Guevara, eles passaram a ter pela primeira vez uma oposição consciente. Acabou para vocês, manés. Vocês não vão mais ficar fazendo gracinha, usando a imprensa vendida. Aliás, hoje está lá no UOL, Rodrigo Feltrin, a matéria, dizendo que as outras emissoras de televisão estão reclamando porque a imprensa está recebendo a informação depois da Globo. Existe um consórcio entre Globo e PT. Alguém tinha dúvida disso antes da eleição? Alguém tinha dúvida a respeito disso?
Essa é a diferença. Nós estamos aqui para mostrar a verdade para vocês. Portanto, senhores, muita coisa deve ser explicada a respeito dos Yanomamis. Proteção para os povos indígenas é merecido. Eles devem receber medicamento, devem receber atenção, mas tem que verificar qual deles, em qual território eles estão. O Brasil não deve negar assistência médica. Mas o que eles negam para vocês é que metade desse povo está em território venezuelano, do ditador Nicolás Maduro, do genocida Nicolás Maduro. Esse sim. O cara que queria vir para a posse do Lulu, mas não veio por medo de ser grampeado pela polícia americana. Essa é a diferença. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos ajoelhar. Temos que fazer uma oposição inteligente, desmascarando esse povo, desmascarando essa raça. Um cara que gosta de andar com a camisetinha de Che Guevara, que matava homossexuais, que assassinava pessoas no paredão, não tem moral para vir falar aqui de ninguém. Não tem moral. O sujeito que defende um regime que assassinou milhões de pessoas, como Stalin, como Mao Tse Tung, mundo afora, não tem moral para vir falar aqui. Não tem. Porque, na verdade, não basta de um bando de retardado mental que fica gritando 13 e perdeu o mané. Essa é a diferença. Pessoal, eu peço a vocês que compartilhem ao máximo essa live. Tem que chegar para o maior número de pessoas possível. Nós temos 3.169 pessoas agora, on time, mas só temos 1.646 likes. Ou seja, temos a metade de likes. Não é possível que estejam aqui 1.600 esquerdistas. Eu sei que eles me adoram, mas não precisa adorar tanto assim. E olha só. Lula levou no avião para terras indígenas, a repórter da Globo, a Sônia Bride. Será que a Sônia Bride sabe dizer em qual território ela pousou? Será que ela sabe dizer como foram preparados esses Yanomamis para serem recebidos? E a pergunta que não quer falar, se isso realmente aconteceu em terras brasileiras nesses últimos 4 anos, por que esta deputada, a tal da Joênia Wapichana, deputada por Roraima, deputada federal, não fez essa denúncia, não trouxe isso a público? Por que a Globo e o UOL não trouxeram ao público isso nos últimos 4 anos e trouxeram agora? Gente, é como o Kim Paim acabou de postar no Twitter. Basta uma busca no Google para você destruir toda a narrativa dessa esquerda abjeta. É simples. Mas nós estamos aqui para mostrar para vocês esses absurdos. Para mostrar esses absurdos. Aqui vai ter a turminha do L aos montes, porque eles não aguentam ouvir a verdade. Eles só querem uma verdade, a deles. Então, tá aqui. Apresente a ONG aqui, Survival Brasil, a denúncia a respeito da subnutrição, já que vocês tomam conta da saúde Yanomami e pedem dinheiro para isso. Vocês pedem dinheiro para isso. Eu, por exemplo, aqui peço a contribuição de vocês com o canal para que a gente continue desmascarando essa turminha. A turminha da picanha com chopp que nunca chega. Mas isso eles fazem para tentar jogar uma cortina de fumaça e verificar se cola internacionalmente essa narrativa, já que a situação deles não está muito boa lá fora, e muito menos aqui dentro. Até quando eles vão querer continuar com narrativas vivendo da imprensa? Dia 1º está chegando, senhores. E nós temos muita coisa para tratar daqui até lá. Pessoal,
Joguem isso, espalhem isso no maior número de grupos de WhatsApp e Telegram. As pessoas têm que saber aquilo que a imprensa não vai falar para vocês. Tá certo? Então, fiquem todos vocês com Deus. Eu volto ainda hoje, mais no final do dia, com mais vídeos e lives para vocês. Não se esqueçam, tudo posso naquilo que me fortalece. E quem nos fortalece é Deus. Faz o L aí, esquerdista. Nós estamos aqui para desmascarar vocês. Até o próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.